Vida longa e próspera! Está entrando no ar mais um programa Tocando Almas. E hoje nós falaremos sobre esporte e qualidade de vida. E para isso a gente vai conversar, bater um papo aqui durante cerca de uma hora com o professor Carlos Porto, que eu faço assim, eu tenho a honra de chamar agora aqui meu amigo Carlos Porto. Meu amigo, boa tarde, tudo bem? Tudo bom, meu amigo? Um prazerzaço estar com você aqui mais uma vez, hein? Eu Show lembro de que lá bola, eu que atrás, agradeço. eu lembro que lá atrás aí nós estreamos esse programa aí há um tempo atrás aí. E Exato, bom estar exato. de volta aqui. Exato, exato. E ainda era lá na rádio estúdio. E aí era programa de rádio mesmo e tal. Isso. Show de Que era bola, com muito áudio e bom. tudo. Isso. Aí vocês mandavam. Não tinha vídeo lá naquela época, não tinha vídeo. A gente não usava vídeo, né? Mas foi Isso. uma baita de uma experiência, cara. E hoje a gente está aí voltando, né? A gente está indo para a terceira temporada. A gente fez uma no ano passado, demos uma parada e voltamos agora. E aí a ideia, como sempre, é trazer sempre um especialista para poder bater uma ideia, bater um papo, sabe? Trocar uma ideia sobre assuntos que possam, de alguma forma, contribuir para a vida das outras pessoas. O que muitas pessoas hoje estão fazendo porque estão isolados, estão na quarentena, a gente já vinha fazendo há algum tempo, somente pelo prazer de compartilhar conhecimento. E a gente está nessa pegada. Mas me fala mais aí, meu. Hoje em dia tu faz o que da vida? Eu sou seu amigo, eu sei, mas o nosso público não sabe. Se apresenta aí para o nosso público. Galera, aí, meu nome é professor Carlos Porto, né? O professor, eu gosto de botar isso, eu quero ser conhecido como professor. Embora o nosso tema hoje é esporte, saúde, qualidade de vida, a minha área de atuação é administração, eu sou professor de administração, e cerca de um ano e meio, mais ou menos, eu caí de cabeça no mundo do esporte. E aí houve uma grande transformação na minha vida. E quando eu falo esporte, eu falo tudo, incluindo tudo, tanto musculação, alimentação, sono, descanso. E hoje eu pratico o atletismo, corrida de longa distância, maratonas e tudo mais. Dou aula de administração para jovens aprendizes. E estou nessa pegada aí já como professor há 9 anos, sendo 5 de maneira full time, né? Perfeito, perfeito. Muito bom. O nosso amigo Bruno Damião já mandou um ou ali. Bruno Bom, Bruno, Damião, esse você não conhece. Esse é daquele sítio, a gente se conheceu, na verdade ele não está mais lá, mas é daquele sítio que eu te falei, daquela ONG lá em Caxias. Né? ah, sim, E sim. hoje ele faz parte da equipe da Leonis, eu sempre falo errado o nome, que é ele que produz as minhas artes hoje. Todas as minhas artes ele que faz, ele e a equipe dele lá, né? E aí ele Legal, mandou legal. um ou porque eu tô lançando uma bebida chamada kombucha. E aí eu botei o Nossa, nome da marca de UOL, né? E aí ele faz questão de toda hora mandar essa. Mas gente boa, gente boa, gente boa, nunca foi presa à toa. tá bom. Então, meu irmão, mas assim, cara, é o que eu sempre falo com você, assim, eu durante algum tempo dei uma parada de fazer caminhada, de fazer exercício, e eu venho acompanhando, assim, eu acompanhei a sua trajetória, né, para essa área menos sedentária e agora como atleta. Inclusive, há alguns dias atrás, umas semanas atrás, o Wallace Firmo postou uma foto de um evento que a gente fez junto, e eu falei, cara, ó, o Carlos tava meio rechonchudinho, né? Pô, não tem nem comparação com como tá hoje. Então, Não tinha assim, nem pescoço, né? porra, meu irmão. Mas assim, hoje a gente vê a mudança, a evolução. E como eu tava te falando, então, assim, hoje, quando eu, pô, dou uma parada de fazer atividade, porra, eu vejo alguma coisa no seu feed, eu falo, porra, eu preciso voltar. E aí, hoje, além de você ser meu amigo, hoje você acaba sendo minha inspiração para poder manter o ritmo de atividade. Né, cara? Então, assim, do mesmo jeito que isso acontece comigo, acredito que aconteça com outras pessoas, principalmente você que trabalha com jovens, né? Então, a gente tem que ter essa percepção de ser exemplo. Mas eu quero te perguntar o seguinte: onde é que foi a virada de chave? Onde foi o estalo para você sair daquela cara de bolacha que tu tinha para essa cara sequinha agora? Na verdade, aquela cara de bolacha que eu tinha, eu ainda estava vivendo uma outra vida e tudo mais. E aí, algumas coisas aconteceram na minha vida pessoal que me levaram por um caminho de depressão e ansiedade. E aí eu encontrei no esporte a questão de se livrar disso, né? Embora eu fiz terapia por algum tempo, eu frequentei psicólogo por algum tempo,
Mas em contrapartida eu comecei a fazer esporte também. Exatamente, a ideia era dormir à noite, né? Porque eu estava tendo muita insônia. E aí eu procurava me cansar e a endorfina, aquela sensação de bem-estar, né? E aí eu acabava chegando em casa à noite, eu conseguia dormir depois de algumas semanas. E como o pessoal fala, né, a endorfina é algo viciante. E aí eu comecei a sentir o prazer daquilo e comecei a não parar mais. E aí eu vi que podia entrar em grupos de corrida e tudo mais, competir. E aí eu fui nessa pegada de vez, né? Cara, muito, muito bom. E, cara, quando eu fico vendo os seus tempos, desculpa, quando você posta, cara, são tempos assim, tempo e distância, né, cara? Muito distante daquilo do que eu faço hoje. Quando eu vejo o seu Jean, eu falo, cara, o cara tá voando, né? Então, assim, pra quem não fazia nada, né, cara? Pô, pra quem era sedentário, foi um. Mas aí é uma outra coisa, assim, pra quem tá assistindo, pra quem tá de fora, que a gente não tá junto todos os dias, cara, parece que foi assim, parece que foi rápido essa mudança. Mas eu acho que não foi tão rápido assim. Não, e nem foi fácil, né? Essa mudança passou por algumas lesões, alguns tempos parados. Sei, eu voltei a correr tem 5 semanas. Eu tô parado desde 31 de dezembro. Por causa de uma Caramba. tendinite. Eu tive numa competição, eu tive uma tendinite no quadril esquerdo, que me deixou 5 meses afastado da corrida de rua. Eu fiquei 5 meses fazendo fisioterapia e fortalecimento de perna, glúteo, quadril, exatamente para voltar a correr. Então, o pessoal pensa que eu vou começar a fazer um esporte, eu vou calçar um tênis e sair correndo na rua. Não, não é assim que as coisas funcionam. Tá? Você tem que ter preparo, você tem que ter a parte de fortalecimento. Primeiro, você tem que trabalhar o seu psicológico, porque não é fácil. Você pensa, a minha meta é correr uma maratona. E para quem está nos ouvindo aí, não sabe qual é o tamanho de uma maratona, né? A maratona são 42 quilômetros e 195 metros. Então, você tem que trabalhar o psicológico para isso, é claro. É claro que eu não vou correr uma maratona para competir. Longe disso, tá? Eu vou correr por desafio pessoal. Eu quero completar uma maratona na minha vida. E aí, para noção de espaço, você sabe onde eu moro, em Caxias, né? Eu falei, pô, quanto que é esse tamanho em linha reta? Só para eu saber, porque eu corro aqui dentro da minha cidade aqui, do meu bairro, em circunferências, em círculo. Aí eu peguei no Google Maps e botei. Fui jogando distâncias. Daqui onde eu moro, para 42 quilômetros, é no aterro do Flamengo, em linha reta. É muita Aí você coisa. pensa, passando Aston Luiz inteira, Vinda Brasil inteira, centro do Rio inteiro, e cai lá na Praça dos Três Poderes, lá no aterro do Flamengo. Então, você pensa, caraca, é o psicológico que se trabalhado. Porque eu não faço isso em menos de 3 horas. Imagine você 3 horas dando pancada no chão, correndo. Então, você tem que pensar em trabalho psicológico, tá? É claro que eu não estou correndo ainda, mas o meu treino é para isso. E as pessoas têm que entender que o esporte é psicológico também. Seja ele a luta, seja ele a corrida, seja ele o atletismo, seja a natação, você tem que trabalhar o seu psicológico. É. E até porque a gente vê, para quem acompanha o esporte, a gente vê que muitas das vezes, na maioria, acho que quase 100% das vezes, os caras que saem na frente não são os caras que ganham, né? Eu acho que talvez o cara tenha até aquele tesão de dizer assim, cara, eu fiquei em primeiro lugar durante 10 minutos, 15 minutos, sei lá, o que seja. Mas normalmente esses caras não ganham. Até porque eles não fazem o gerenciamento ali da energia física e da energia mental. Porque É quanto isso mais você aí. vai andando, pô, vai demorar 3 horas, mas você tem que pensar no seguinte: conforme você vai correndo, o seu corpo vai se desgastando, né? O Tem a cansaço vai, hidratação, vai tem se tudo. sobrepondo, né? Então, Isso assim, aí. não é fácil, não. Não é fácil, não. Cara, mas Geralmente, quem assim, ganha não larga em primeiro, não sai desesperado correndo. não, 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 Vai. não. Cara, Ele mas uma administra o coisa que eu tempo. também vejo, e aí eu vou tirar por mim, os melhores tempos que eu já fiz correndo, porque todas as caminhadas ou corridas, que hoje eu basicamente não corro, eu basicamente faço caminhada, mas todas as minhas atividades eu monitoro.
eu uso um aplicativo que eu monitoro tudo isso. Cara, os meus melhores tempos foi nas corridas de rua. Sim, Sabe, assim, cara, é impressionante, mas de diferença brutal, sabe? De, pô, cair pela metade o tempo, porque você tá numa competição. Por mais que é uma corrida de rua, a adrenalina você tá ali. e você quer fazer, você quer Quer passar quem é, tá na sua frente quer passar e quem tá vai na sua embora. frente, cara. Cara, a última corrida que eu fiz, cara, eu já tava meio que desistindo lá pros 4 quilômetros, cara, eu tava cansado. Pô, passou um coroinha por mim, o coroa parou do meu lado. Falou, não, cara, vambora, vambora. Não, não, descansa não, não para agora não. Vambora, vambora, me segue. Pô, aí eu, pum, fui atrás do coroa e o coroa descalço, cara. Como é que pode? Não sei nem como é que ele tava com Eita, chip, cara. Eu não sei se tava na cintura, não sei como é que tava. Mas, enfim, pra você ver, né? O psicológico. O cara tava com o psicológico, talvez o preparo físico melhor do que o meu. E o uhum, psicológico também, até ao ponto de ele me incentivar a concluir. sim, Então, assim, tem que ter essa tem que ter essa trabalhar isso dosar. tudo. É exatamente isso. E como é que você concilia isso com trabalho, com família? O trabalho, é, quando eu quero treinar, quando eu entro em época de competição, eu lembro do Mike Tyson, de uma frase que ele disse, quando ele está se preparando para correr, quando ele está se preparando para lutar, né? Ele falava que ele acordava às 4 da manhã para treinar. E se ele descobrisse que o adversário estava acordando às 4, ele acordava às 2. E se ele descobrisse que ele estava acordando às 2, ele falava que não ia dormir mais, ele ia ficar 24 horas treinando. Quando eu estou em época de prova, de preparação, meu horário de acordar é 3h30 da manhã, porque eu tenho que ir trabalhar. E aí eu pego esse gás, e aí você tem que pensar que eu tenho que dormir cedo para acordar bem, às 3h30 da manhã, para começar a correr às 4 e tudo mais. E isso aí, seja o tempo que for, frio, chuva, calor, eu levanto para correr, tá? Para treinar. E Perfeito. à noite eu faço a parte de musculação, porque eu sei que eu tenho que, além de fazer o meu condicionamento cardiorrespiratório, que é a corrida, eu tenho que pensar também no meu fortalecimento muscular. Então, se eu deixasse fazer tudo à noite, eu ia ter que escolher entre musculação ou a corrida. E aí, claro que eu ia ficar debilitado. Como a gente está nessa pandemia, então está muito mais fácil treinar hoje. Eu estou há 3 meses em casa, trabalhando no home office, desde março eu estou em casa. Voltei a correr tem umas 4, 5 semanas. Então tá muito fácil conciliar agora. Como eu tô de casa, eu tenho que estar logado 8h30 da manhã. Aí eu acordo às 6, dou uma corrida, 8 horas eu tô na frente do computador tranquilo. Mas quando eu voltar a trabalhar, aí sim, eu vou ter que voltar a acordar cedo de novo e para a noite eu poder fazer a musculação. É, E é, conforme a família também é tranquilo. Eu pego meu filho, a gente fica junto. A ideia é ele crescer logo para ele correr comigo. Às vezes ele me acompanha de bicicleta e tudo mais. Ele vai com a bicicletinha dele me acompanhando nas corridas, nos treinos leves, né, que eu vou fazer. Mas está bem tranquilo, graças a Deus. bacana, bacana. E a vantagem é que no momento do home office, você não tem o deslocamento, né, cara? Exatamente. Você não tem a perda do tempo de deslocamento. Que eu levo aí brincando aí 2 horas e meia. Ida e volta. É Então é absurdo, muito né, tempo. cara? São 5 horas que eu perco de treinamento no meu dia. É. E aí é muita coisa. Para quem vive para treinar é outra coisa. Agora a gente que tem que conciliar é família, emprego, treino, musculação, uma série de coisas, é bem mais complicado. Então eu estou aproveitando ao máximo essa minha quarentena para desenvolver o maior potencial meu possível, agora que eu voltei a treinar. Mas tu já tem previsão de corrida? Nenhum. Embora eu esteja Nenhum. inscrito, eu me inscrevi desde o ano passado, né? Eu me inscrevi na meia do Rio e na corrida das 4 estações, que é a realizada pela Ativo. E aí a primeira seria em março, foi cancelada, que seria a primavera, se eu não me engano, outono, sei lá, primavera, eu acho. Foi cancelada, foi adiada, no caso, né? E aí no site ainda não tem data prevista. A previsão é que em setembro tenha a do no inverno, a corrida do inverno, dessas 4 estações, está marcada para 12 de setembro, e 11 de outubro, a meia do Rio, que seria para esse mês agora de junho, seria domingo passado, a meia do Rio de Janeiro. E aí já transferiram para dia 11 de outubro, um domingo. E a maratona vai ser no dia 12, na segunda, que é feriado nacional, Nossa Senhora Aparecida. Então, a gente está na expectativa. Inscrito eu já estou. E aí agora eu continuo me preparando, voltei a me preparar, né? Era para eu estar bem mais adiantado. Então eu voltei a me preparar para
ficar pronto aí para essas provas. Cara, isso aí é importante, cara. Você ter esse acompanhamento aí, mesmo não tendo uma data, né, cara? Porque tudo meio que deu uma parada, né, cara? Não tem muito jeito, né? Porque tá tudo meio imprevisto, né? Meio imprevisível, melhor dizendo. Mas aí, cara, eu falei isso numa live alguns dias atrás, que a gente tem que aproveitar esse momento para planejar, já que você não pode executar Sim. muita coisa, você não pode executar, não é que você não possa executar nada, mas, por exemplo, essa questão da bebida, cara, eu comecei a fazer para mim, porque por causa daquela cirurgia que eu fiz, né? Para quem não sabe, há pouco tempo atrás eu fiz uma cirurgia, 2 anos atrás, e perdi metade do intestino para retirada de um tumor. Então, cara, eu passei a pesquisar coisas que pudessem me ajudar nesse sentido, descobri essa bebida, comecei a fazer e, cara, resolvi montar uma empresa para poder fazer essa bebida. Então, assim, cara, você pode aproveitar esse momento para poder planejar e você executar aquilo Uhum. que dá para executar. Não tem muito mistério, né, cara? Eu fico imaginando os atletas de elite, né, que vivem disso. Eles são mais complicados. Sim, Eles sim, vivem de sim, corrida. Eu não sim, vivo da corrida de rua, mas os atletas de elite vivem. Eles não fazem outra coisa a não ser correr. sim, sim. Como eu fico imaginando como é que tá a cabeça dessa galera sem previsão de prova? Patrocínio, Exato. treinamento, como é que funciona para essa galera toda? Então, É, também tem que ser muito cuidado com isso também. A gente tem que tomar muito cuidado disso. beleza. Deixa eu só botar aqui um compartilhamento aqui do Bruno. Ele Aham. está dizendo o seguinte: ó, no início do ano resolvi mudar. Resolvi mudar meus hábitos e me tornar mais saudável e por ser diabético. Por ser diabético, comecei a me cuidar desde cedo para não agravar. Hoje faço exercícios físicos. Aí ele está faltando coisa. Diminuir a quantidade de açúcar e as mudanças foram fantásticas. Me sinto muito melhor após essa decisão. Com Quer certeza. dizer, querendo Só em ou tirar o não, né, cara? açúcar tá de bom tamanho. Pô, cara, não é? Esse Eu tenho maior veneno aí. dificuldade, cara. Eu tenho maior dificuldade, cara. Então, assim, são questões, cara, mas assim, também é o que eu falo, né? Você tem que ver o que que serve para você, né? Uhum. Você tem que fazer acompanhamento, de preferência ter um acompanhamento de um nutricionista, um Isso eu tenho. nutrólogo, Eu né? tenho. Você tem que ter essa percepção para também você não sair fazendo besteira, né, cara? Aí corta isso, corta aquilo e de repente não era o que o seu organismo precisava. E, pô, e aí, principalmente quando você inclui uma atividade física, a tendência é que você passe a se alimentar talvez um pouco mais. E aí a gente entra numa outra questão, quando a gente fala de qualidade de vida, que eu vejo que, assim, você de vez em quando posta alguns alimentos lá que não era o alimento que você comia, a sua alimentação não era dessa base. Não, não, não. Minha alimentação era de peão. Era montanha de arroz, feijão, carne, gordura, fritura. Cara, tem meses que eu não sei o que comer é fritura. Meses, meses, meses. A não ser cozido e grelhado. Só como assim Perfeito. agora. Limitei a quantidade de carne, o tipo de carne que eu como. Ou é patinho moído, frango ou peixe. E ovo. Muita proteína. Eu falo que ovo é a proteína barata, a proteína do pobre. É isso aí. Bastante, assim, bastante. É, alimentação, arroz, feijão, é tudo calculado. É medida. De noite eu não como arroz e feijão. É muito raro comer arroz e feijão. A não ser que eu estou na casa de alguém, aí eu também não vou ficar selecionando a comida da pessoa. Ela É bota, claro, eu óbvio. como. Não estou na casa de Exato. visita. Não tem cabimento isso. É. Mas dentro de casa, não. Dentro de casa é muito raro eu comer arroz e feijão. É só mesmo no almoço. O almoço eu como porque eu tenho que ter energia para ir para academia, eu tenho que ter energia para fazer o treino. Então eu boto um pouquinho de carboidrato para dentro de manhã. E à noite eu só como, no máximo, legumes, frutas, vitamina e tudo Não, mais. e aí, o importante também que você falou aí é você também ter esse bom senso, né, cara, eu tenho que balancear. Tem situações que eu vou comer talvez uma coisa que foge ali um pouco no meu dia a dia, porque a situação exige, Uhum. né, alguma coisa nesse sentido. Eu Então, estou numa festa. Ah, tem salgadinho, tem um montão de coisa. Eu como, mas com muita restrição. sim, Não vou ficar com fome na festa, um absurdo. sim, Mas sim. não tomo refrigerante, eu peço água, ou eu peço um suco. Refrigerante eu não tomo, vai fazer 2 anos já que eu não sei o que eu botar refrigerante na boca.
Então, Perfeito. tem água, traz água. Aí é bolo com água, é salgadinho com água ou suco. Embora eu sei que o suco eles botaram açúcar também. Mas é menos nocivo do Do que que o com refrigerante. refrigerante. Entendeu? E Verdade. aí eu tomo essas coisas. Mas eu tenho essa consciência. Eu não saio querendo mexer na dieta de todo mundo. Na casa, na refeição de todo mundo. Se eu tô na festa, eu tô ali. Eu não deixo de comer uma pizza. É claro que eu não como todo final de semana. Não deixo. Tá? As pessoas têm que ter noção que quando você entra num plano alimentar e tudo mais, dependendo do que você precisa, às vezes tem que fazer muitas restrições. E o esporte exige restrições. Ainda mais quando você busca a performance, que é o meu caso. Exato. Eu não corro para só qualidade de vida, eu corro para performar. Eu tenho um tênis legal, eu tenho todas as mensurações de tempo, distância, quanto que eu faço por km, eu tenho tudo anotado. Ontem, semana passada, foi apresentado a um rapaz que dá treinamento. Ele aceitou me treinar. Ontem ele já passou minha planilha de treino, porque até ontem eu corria sem orientação, a não ser vídeos aleatórios no YouTube, esses YouTube atleta da vida aí. Mas agora eu tenho um orientador, um técnico. Então é bem provável que o desempenho melhore agora também, Sim, porque sim. está sendo acompanhado. Então, a questão que você falou aí de uma acompanhante de nutrição é importante. A minha nutricionista é nutricionista esportiva, ela é atleta também, então ela sabe o que eu preciso, entendeu? Eu faço periodicamente todos os meus check-ups anuais, todo ano. Todo ano eu vou no ortopedista para fazer raio-x, ultrassonografia, ressonâncias magnéticas do corpo para ver se está tudo em dia, principalmente da cintura para baixo, que era o quadril, joelho e calcanhar, tudo mais, que é a minha ferramenta de esporte. Então, as pessoas têm que entender que todo esporte exige uma dedicação. E aí é aquilo, eu estou disposto a pagar por isso? Igual, o final do ano está chegando. Eu já começo a perceber a academia, e é bem provável que muita gente, quando a academia reabrir, uma superlotação na academia. Porque as pessoas acham que vão ficar com o corpo perfeito para fevereiro, para o carnaval, em 6 meses de treinamento. Não vai. Não vai ficar, a não ser, claro, que se envenene. Eu estou falando de forma natural. Eu vou controlar minha alimentação, vou fazer isso, fazer aquilo, fazer a progressão de carga, fazer minha série, ser constante, ter disciplina. Aí eu posso ter algum resultado. Mas fora isso, você não vai ter resultado em 6 meses. Eu só comecei a ver a mudança muscular no meu corpo com 1 ano e 2 meses de academia. Eu vou fazer 2 anos de academia. Que eu consegui baixar legal minha gordura corporal, que eu consegui ganhar massa muscular. Então as pessoas têm que entender que tudo que você faz, principalmente agora, é no longo prazo. O benefício que eu estou fazendo a mim hoje não é para mim hoje, é para o meu eu futuro. Por isso que eu decidi hoje. Eu quero ter longevidade, eu quero ter uma qualidade de vida, eu quero ver meus bisnetos crescer com saúde. E olha que meu filho só tem 7 anos, eu já estou pensando nos bisnetos. Então, mas para isso eu tenho que começar hoje. Tem uma frase que eu vi que daqui a 20 anos você vai ter se arrependido de não ter começado hoje. Então, eu não quero ter esse arrependimento. Eu mudei, eu tinha 38 anos. 37 para 38. Hoje eu tenho 39, com uma qualidade de vida absurda que bate muitas pessoas de 25, 20 anos por aí. Isso é verdade, é verdade. Tem uma, eu não sei, eu acho, é de algum, tá em algum livro, mas eu vi algum podcast da vida, o cara falando que o mal, né, a gente faz o mal porque a coisa errada, vamos dizer assim, porque o mal não te mata de imediato. Não é aquela coisa, eu fumei um cigarro, morreu. Não é. Ah, eu comi uma gordura que não era para comer, morreu, pronto, infartou. Vai. Não é. Você vai de pouquinho em pouquinho. E aí vale a pena pensar, né? E aí eu falo sempre para os pacientes na questão terapêutica, de que a terapia é um processo. Então, assim, as mudanças também são um processo. Você vai implementando. E muitas das vezes, no começo, é mecânico. É isso que as pessoas têm dificuldade de entender. É Uhum. mecânico. É mecânico. Para quem está O... acostumado a comer um prato de peão, começar a olhar para o prato e ver que tem menos comida, Pô, eu sofri no início. Eu sofri. imagina. Sofri. Imagina. Porque é aquilo. A gente não come com a boca, né? A gente come com o olho.
Sim, sim. A gente É. não, que eu não tô nesse time aí, não. Eu tô no time. Eu tô no time inverso, cara. O meu problema já é o inverso. Eu como muito Uhum. pouco. E eu Já sempre tem quero engordar. costume. Pô, entendeu? Eu não Então, tinha pra mim costume é. de comer pouco. Eu não tinha costume de Exato. comer pouco. E aí eu sempre era marmitão mesmo, ensocado de arroz e feijão ali dentro. Essa frase que você falou aí que você falou de vai se matando no longo prazo, quando eu era mais jovem eu falava, olha o absurdo que eu falava, cara. Você me lembrou disso que eu falava isso. Tava num churrasco, eu queria sempre a capa da gordura, a cerveja, eu pedia para ficar no churrasco para pegar as melhores gorduras ali da carne e tudo mais. E eu falava o seguinte, meu texto era o seguinte, eu sei que um dia um médico metido a besta vai mandar eu parar de comer isso. Então eu vou comer agora porque ele vai mandar eu parar de comer no futuro. Olha que absurdo. Porque a pessoa vai acabando ficando tão obesa que vai ter que ter uma intervenção cirúrgica, um médico vai falar, para de comer. Só que aí você ficou 30 anos, 40 anos fazendo aquilo, como é que você para de um dia para o outro? É a É, questão do tabagismo, do alcoolismo. As pessoas não conseguem parar de um dia para o outro. Meu pai isso faleceu de aí é câncer. um desafio. Isso aí é um desafio. Por exemplo, quando eu trato alguém para gerar emagrecimento, a pessoa chega, como você falou, chega com 20, 30, 40 quilos a mais que ela acumulou durante 10, 20, 30, 40 anos. E aí ela começa o processo, ela quer que eu resolva isso para ela em uma, duas sessões. Ela quer Uhum. simplesmente um dia chegar na sessão pesando 100 quilos e sair pesando 60. Não Não faz vai. sentido. E aí a culpa é sua. Exatamente, é o profissional que não é bom. Então, assim, toda mudança, existe um processo para que essa mudança aconteça. Até porque é o que eu costumo dizer para as pessoas. A gente está habituado a fazer uma coisa, ou seja, a gente faz uma coisa da mesma forma que a gente faz as outras coisas. E aí, quando você decide mudar, cara, o seu cérebro dá aquela balançada assim, opa, calma aí, tem uma coisa de errada aí, opa, não é bem Uhum. assim. E aí você precisa ir praticando, repetindo, criando aquela, recriando, O hábito. reforçando aquela nova conexão para criar um Isso. hábito. E aí isso não anula os hábitos que você já tinha anteriormente de alimentação. Por Uhum. exemplo, cara, provavelmente quando você olhar para um prato de picanha, para um arroz de feijão de picanha, pô, pode ser que dê aquela babadinha assim do lado, mas, pô, meu irmão, olha só. Não, eu vou olhar pro feijão, Hoje fica muito. sabe? Então, Hoje fica. assim. Eu falo pra você que hoje é fácil eu falar isso. Mas no começo não era. Então, mas Hoje é olha o fácil. processo, olha o processo. Quase 2 anos aí. Entendeu? Hoje eu consigo falar, não, não vou. Não vou. Ah, não vou beber refrigerante, não vou tomar cerveja, não vou pra pizzaria. Principalmente em época de vésperas de prova, 15 dias antes de uma prova. É aí que eu começo as restrições mesmo, para ficar mais leve, aí eu começo a mexer mais na alimentação, para ganhar energia para treinar e tudo mais, porque eu sei que se eu escorregar, é bem provável que eu volte a fazer as coisas, porque eu passei anos fazendo. Exatamente É isso. essa privação que as pessoas não estão dispostas a passar. Exato. É essa Exatamente. privação. Esse, para isso eu dou o exemplo do ex-alcoólatra que se converteu a uma religião cristã, e aí quando se faz a Santa Ceia dos cristãos, não se faz com vinho de verdade, se faz com Suco de suco de uva. uva. Porque aquele cara que é ex-alcoólatra, a hora que se ele tomasse um golinho daquele Ferrou. vinho, era o suficiente para ele se afundar novamente, porque aquelas Que conexões passou já anos fazendo estavam lá. aquilo. Que passou anos fazendo Exatamente aquilo. isso, exatamente isso. Agora, mudando um pouco de assunto, essa tosse tá brava, mas não é Covid, não. Ainda bem. Ainda bem, ainda bem. Eu dizendo o seguinte, eu queria saber o seguinte, assim, você trabalha com jovens de quê? 14 a 18 anos? 16 a 24. 16 a 24. Beleza. E você acaba acompanhando eles por um certo tempo. Então deve ter tido alguma turma aí que pegou essa migração sua. Sim, sim. E como é que foi esse impacto? Teve vídeos rolando nos grupos da turma. De eu antes, cara de bolacha, barriga lá na frente. E aí, uma aluna que mandou para mim, tipo assim, uns 8 meses depois que eu já tinha começado a treinar, ela viu um vídeo meu, uma foto minha na internet, no feed, não sei aonde ela viu, e ela mandou um vídeo que ela fez na sala de aula. Ela, professor, olha a comparação. Eu falei, caraca, velho, porque eu não.
eu não esperava o que eu ia alcançar, então eu não fiz o que muitas pessoas fazem, que é se fotografar antes para fazer o processo. Eu não fiz isso. E aí eu não tenho raramente eu tenho foto minha de como eu era. Da barriga, do pescoço, bochechas e tudo mais. Raramente eu tenho. Salvo uma foto no aniversário, mas não era planejado para aquilo e tudo mais. E ela, quando me mostrou aquilo, o vídeo era eu entrando na sala de aula, eu lembro que a barriga chegou muito primeiro do que eu. Eu entrei, aí ela, caraca, aí eu peguei uma foto minha de perfil, que eu já tinha tirado posteriormente a isso, eu falei, caraca, a barriga sumiu, velho. Eu perdi, pra vocês terem noção, em 7 meses de academia, eu perdi 10 centímetros de circunferência abdominal. É muita coisa. Cara, é muita coisa, é muita gordura que saiu, cara. É muita gordura. Pô, é isso aqui, ó. Aí. Circunferência. Agora bota-se uma circunferência. Não, então, sim. Mas no final você vai fazer isso, vai diminuir isso. É coisa pra caramba. Então, e aí foi, caraca, eu consegui ver mudança. E aí eu fui buscando outras fotos depois, eu consegui ver algumas que eu tinha. Então, os alunos acompanharam, e como você falou que hoje eu sou uma inspiração para você, o que eu recebo de depoimentos de pessoas que falam assim, eu não paro porque você não para, eu não paro porque eu vejo o que você faz e você tem o dobro da minha idade, ou você tem a idade para ser meu pai e eu não paro por causa disso, ou eu comecei por causa disso, que eu quero chegar na sua idade com o corpo que eu tenho hoje, na metade da sua idade, eu falei, caraca, olha o impacto que eu estou causando na vida dessas pessoas. E aí, isso me traz uma responsabilidade de que também eu não posso parar. A não ser por uma ironia do destino. Sim. Não por parar por ser vergonhice. Sim. Porque hoje eu não quero mais e tudo mais. Mas a essência das pessoas hoje que chegam até mim e falam, me dá gosto ver você fazendo isso e eu faço por causa disso, me gera... É claro que eles não vão falar assim, eu faço, se você parar, eu vou parar. Mas eu tenho para mim que se eu parar, eu deixo esse exemplo. Sim. E aí aquela ideia, né, do Homem-Aranha, grande responsabilidade, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E o poder que eu tenho sobre um jovem hoje, o poder de influência, de ser influenciador dele, é muito grande. Isso me traz responsabilidade. Por isso que raramente você me vê noitada, você não me vê na rua, você não me vê em baderna. Porque se eles me verem assim, eles vão achar que eles podem fazer. Não que eu sou privado de fazer. Eu vejo muitos professores amigos meus que tomam cerveja, ficam bêbados e tudo mais, mas eu tenho em mim que eu não posso fazer. Porque eu sei que tem alguém se espelhando em mim. Até porque quando, assim, aí eu falo muito de congruência, né, cara? Porque eu tenho pessoas próximas de relacionamentos, quer seja profissionais ou pessoais, cara, que é um discurso, mas na hora da prática é diferente, sabe? É tipo aquela coisa assim, tamo junto, mas a hora que a pessoa precisa de você, não, então não é tamo junto. Então, assim, você precisa ter essa congruência, até para quando você, de repente, parar do lado de um aluno e falar, cara, olha só, pô, isso não é legal, não sei o quê. Pô, professor. Propriedade em falar, né? Exatamente. Pô, professor, no outro dia tu tava assim. Eles não podem, então, assim, de mim não podem falar isso. Se eu quiser chamar a atenção, eu chamo, oriento, mas eles não podem falar, tô fazendo porque por que você me chamou a atenção se você faz? Exatamente isso. Então, eles não podem falar isso. É congruência, né, cara? Você tem que ter congruência. Entendeu? É fazer o que fala, né? Exatamente. É pregar e fazer aquilo. Exatamente. Isso é importantíssimo. Porque é uma dificuldade que a gente tem. A gente vê muita gente falando e, cara, prega uma coisa, não vive, e na hora que tem oportunidade de fato, colocar aquilo em prática, não, e faz diferente. Então, cara, são valores distorcidos que a gente tem hoje, né, cara? Mas é bacana ver essa questão de você ter essa influência, por isso que eu perguntei, como você trabalha com jovens, cara, é uma responsabilidade gigante, né, cara? Você poder ser exemplo para esses jovens, e principalmente esses que pegaram essa transição, né, cara? Isso mostra que, pô, é possível, dá para fazer, dá para implementar, mesmo tendo os desafios, cara. E muitos, o pessoal chama de louco, né, cara? Cara, você acorda às 4 da manhã para treinar. Eu falei, não, 4 da manhã eu tô treinando já, eu acordo antes.
Porque eu tenho que levantar da cama, eu tenho que lavar o rosto, eu tenho que escovar o dente, tomar um banho para despertar, calçar o tênis, vestir a roupa e ir para a rua correr. Eu não levanto às 4, eu levanto antes. Na 4 da manhã eu estou na rua. Duvidam e tudo mais, mas depois eles passam a ver que a prática, a propriedade que você fala, eles podem não, ele não está mentindo, não, ele está falando a verdade. E tudo mais. Porque eu mostro na prática, nessa teoria, né? Eu acho que a nossa vida tem que sair um pouquinho da teoria e um pouquinho para a prática. Porque é a prática que arrasta as pessoas, é o exemplo que arrasta as pessoas. Isso. Teoria não arrasta ninguém. A teoria é muito bonito, mas na hora do vamos ver. Eu falo na administração, que eu dou aula, né? Tem muita teoria que é bonitinha no livro. Vai botar isso na prática. Vai fazer um planejamento estratégico na prática? Vai lá fazer. Exato. Quando eu dava aula de administração, eu falava isso para os alunos. Eu falei, cara, olha só, no papel é muito bonitinho, e o papel, o que está escrito aí, você pode achar em qualquer lugar. Agora, a vivência que eu tenho de tantos anos de indústria, cara, isso aqui não está no papel, não. Então você tem que a teoria é muito bonita, mas e na prática, como é que funciona? Na prática, qual o resultado que isso dá? Exato. O cara botou aqui o resultado, mas olha só, dá uma olhadinha para trás e vê a relação que vê as dificuldades que tem. Então, assim, isso que você está falando é importante, você ter essa percepção. É aquela ideia do iceberg, né? A pessoa vê o topo do iceberg, mas o que está debaixo d'água, ninguém consegue visualizar. É todo o processo. Exato. É todo aquele... Voltando para o esporte, você tem noção, não tem previsão de corrida esse ano que vai acontecer, mas eu não parei de treinar. Aí em janeiro eu consigo o primeiro lugar, foi molezinha ganhar o primeiro lugar em janeiro. Foi 1 ano treinando, cara. 1 ano não, 6 meses, que eu fiquei 5, 6 meses parado. Eu voltei tem 4 semanas e meia, 5 semanas. Então, você pensa assim, caraca, foi fácil. Não foi fácil. Eu estava olhando no meu aplicativo de controle. Ano passado eu corri, que eu comecei a correr na metade do ano, por causa de uma lesão que eu tive no início, foram 550 quilômetros que eu corri. Esse mês de junho, eu já corri 130 quilômetros. Só esse mês de junho. Muita coisa. Muita coisa. Só que a pessoa lá atrás, lá na frente, vai ver só o cara levantando o troféu. Exatamente. Foi fácil. Só que é fácil, mas calça meu tênis e vai fazer o que eu faço. Ou calça a sandália de quem você está criticando e vai lá e faz aquilo que a pessoa está fazendo. É isso que eu prego, é isso que eu ensino. Essa vivência é muito importante. Você falar que o empresário deu sorte, quantas empresas ele quebrou antes até dar sorte em uma empresa? Exatamente. Igual você agora está entrando para o ramo de bebidas. O que você já fez antes? Sim. E não deu certo. E nem por isso você parou. Exato. Então, as pessoas só costumam visualizar o sucesso. Mas o processo elas não visualizam, não. Não, exato. E eu costumo dizer, cara, que assim, o mais importante é o processo. É o processo. Porque é aquilo, se você tem sorte, vamos supor que você é um cara com muita sorte, aí, consequentemente, vai aparecer 1001 oportunidades para você. Cara, mas se você não está preparado para nada daquilo, você não se preparou, cara, o que vai adiantar? O exemplo que eu dou é o seguinte, cara. Por exemplo, hoje eu voltei, assim, desde quando entrou nesse processo de isolamento e tal, eu voltei a estudar inglês e espanhol. Então, todo dia eu tiro ali 20, 30 minutos para estudar. Aí, eu digo o seguinte, vamos supor que eu amanheça um dia com aquela sorte, né? Porreta. Aí o cara falou assim, meu irmão, tem um trabalho para você fazer aqui para ganhar 100 mil reais, mas tem que falar inglês fluente. E aí, eu faço o que da vida? De que valeu sorte? Nada. Aí ela fala, mas você pode contratar alguém. Não. A vaga é se você, para você falar, você tem que falar fluente. Então, assim, não adianta muita coisa. Não adianta muita coisa. O pessoal fala de sorte. Pô, não é só sorte, é preparo. Às vezes é um conjunto de situações, né? Dentro do planejamento, né, que a gente caiu um pouquinho em planejamento, eu falo que sorte é uma equação matemática, onde preparo mais oportunidade. É exatamente isso. É exatamente isso. Só que você percebe que o preparo vem primeiro da oportunidade. Foi o que você falou.
Eu tenho que me sim. preparar antes para quando vier a oportunidade. Porque se ela vier onde estiver preparada, ela vai para outra. Não tenha dúvida quanto Exatamente a isso. isso. Exatamente. E mesmo a gente trazendo para a qualidade de vida, cara, é assim, a qualidade de vida é algo que você faz agora para ter daqui a pouco. Sim, eu preparo. Exatamente, é o preparo. Porque assim, não é de um dia para outro, hoje eu só como coisa podre, coisa ruim, só podrão, que não sei o quê. Aí, a partir de hoje, eu não como mais nada disso. Só sou vegano. Vamos Hum. levar o extremo. Sou vegano. Cara, mas pô, tu passou quantos anos comendo merda? Tu acha mesmo? Tu acha mesmo Que vai que, dependendo do que você. desintoxicar de uma noite para outra. Exatamente. Exatamente isso. Não é assim que funciona. É um Vai processo. enjoar, vai passar mal, o Pô, corpo vai querer aquela gordura, aquela carne, exato, exato, e você vai ter que saber como substituir aquilo. exato. Foi o que eu descobri ao longo desses 2 anos aí. Como substituir. Eu aprendi a fazer comidas que sejam mais saudáveis, doces saudáveis. Hoje eu faço barras de proteína, barras de cereal, tudo em casa. E super saudável. Eu posso comer aquele doce à vontade ali que eu não vou engordar, porque ali só tem proteína, mas é doce. Entendeu? Então é uma forma que eu tenho para não comer um bolo, para na padaria e comprar um monte de bala e comer. Então é muito mais fácil. Só que isso, mais uma vez, é processo, não é da noite para o dia. É exatamente isso. E é aquilo. Nosso cérebro, ele fica ali, ó, ele foge do prazer, foge da dor e busca o prazer. E aí, o que que você Uhum. faz? Pô, eu quero comer algo doce, mas eu não quero comer nada que prejudique a minha saúde. Então, você desenvolveu algo, aprendeu a fazer algo que você Doce, vai sentir o paladar doce, vai ter o prazer do doce, e ao mesmo tempo você vai evitar uma comida que pode te causar dor. Pô, sim. perfeito. E aí eu como sem preocupação, sem peso na Isso chama-se consciência. inteligência. Inteligência Sim, emocional. Não tem, não tem muito mistério. É isso. É isso. Agora, vamos exatamente. lá. Aí a gente está partindo para a última etapa. Antes de a gente partir para a última etapa, eu quero deixar aqui. A gente está com uma turma de hipnose, do curso de hipnose clínica, nos dias 11 e 12 de julho. Vai ser online e vai ser ao vivo, nesses 2 dias pelo Simpla. Aí na descrição da live tem um link, caso a pessoa queira saber os detalhes, como é que vai ser, a ementa e tal. Aproveita que está com uma oportunidade muito boa. Essa é a primeira turma online que eu estou fazendo. Até mesmo aí aquela coisa de você ter que se reinventar eu já Uhum. estava vindo protelando há muito tempo para fazer um curso online e ao vivo. E, cara, com essa circunstância, foi, cara, eu preciso movimentar isso e a gente montou e está sendo feito. Então, é você se adaptar, é processo, não tem jeito. E esse curso está saindo disso também, de você ter que se reinventar e se adaptar. Não tem. É um processo que a gente tem que passar. Então, fica aí a dica desse curso. Indo para a última etapa, é, eu quero saber de você o seguinte: para o pessoal aí que, cara, volta a falar, você, para mim, além de amigo, que aí isso já é outra história, que a gente já tem Longa data aí. a gente tem uma história pregressa aí. é, Cara, assim, essa mudança para mim foi muito, muito impactante, cara. Então, o que que eu penso, né, cara? Mesmo que você estava lá no seu estágio A e hoje você está no seu estágio B, eu quero saber o seguinte, cara. Eu acredito que tantas outras pessoas estejam na mesma situação que você ou parecida. Uhum. Cara, é claro que você comentou aí que houve um problema, algumas questões pessoais, mas independente disso, que talvez tenha sido o gatilho, mas tirando essa parte, como é que a pessoa pode começar esse processo? Qual os primeiros passos que ela pode dar? Mesmo que ela não queira atuar em alta performance como você está se preparando para fazer, mas pelo menos para fazer uma mudança, olhando olhando mais à frente, querendo uma qualidade de vida, uma alimentação mais saudável, não ter mais cara de bolacha. Como é que você pode. Ih, deu maior claridade aí agora, hein? Agora que minha mãe passou aqui, acendeu a luz, agora que eu percebi que estava escuro. Não, a imagem estava boa. É, então, assim, o que você pode falar para essas pessoas para começar? Para
dar início a esse projeto de mudança? É claro que ninguém precisa passar pelo que eu passei para ter aquele gatilho, né? Eu espero que ninguém Sim, passe. A sim, verdade é sim. essa. Espero que ninguém passe. Você, de alguma forma, você acompanhou o que Claro, aconteceu. claro. E a ideia é o primeiro passo. Uma coisa que eu ouvi de uma professora amiga minha falou o seguinte, ela, Carlos, o que você está fazendo hoje vai refletir no seu futuro. E aí isso me fez pensar, qual é o futuro que eu quero para mim? Como que eu quero chegar aos 80 anos? Como que eu quero chegar aos 90? É claro que a gente pensa em ficar para semente, mas na minha melhor idade, como que eu vou estar? E aí eu comecei a me perguntar muito disso. O que eu posso fazer hoje para impactar o meu futuro? Essa é a pergunta que eu deixo para quem está nos assistindo hoje. O que tá te incomodando? Acho que toda mudança ela vem de uma incomodação. E o que estava me incomodando era o meu sedentarismo. E aí eu startei. Falei, pô, não, eu preciso mudar. Eu preciso. Tô vendo meu filho crescer, e daqui a pouco eu dava um pique com ele, uma corridinha com ele, eu estava cansado. E ele falando, vambora, papai, vambora, papai. Criança parece que tem a pilha 220 ligada o tempo todo. E aí eu não conseguia, porque eu estava cansado e tudo mais. E eu fico pensando, quando ele tiver 15 anos, como que eu vou estar se eu não mudar hoje? Eu quero que ele. É claro que, independente de como eu esteja, eu faço de tudo para ele ter orgulho de mim, na sua juventude, na sua. Mas a ideia é como que ele vai olhar para mim e falar, pô, eu quero ter um espelho. Eu quero que o meu pai, assim, ó, beleza, meu pai faz esporte, eu quero seguir ele nessa vida também, porque dá certo. Assim como muitos jovens hoje me seguem na vida de esporte. Então, a deixa que eu falo para a galera hoje é dar o primeiro passo. Você não precisa pegar um tênis e sair correndo 10 quilômetros hoje. 10 quilômetros é coisa pra caraca para quem nunca correu. É muita coisa. Mas você pode andar 5 metros, 5 quilômetros. Você faz aí 5 quilômetros em 40 minutos. Você pode começar a andar. Você não precisa correr, você pode caminhar. Você não precisa se trancar numa academia 6 dias por semana, mas você pode ir 3 vezes na semana. O Whindersson Nunes, né, o youtuber, ele estava gordo também um período aí passado e ele emagreceu muito rápido. E é aquilo, as pessoas começam a criticar, né? E ele falou uma coisa bem interessante. Falaram para ele assim no comentário embaixo, né? Para quem tem dinheiro é mole emagrecer. Aí ele falou, não necessariamente, porque andar na rua é de graça. Perfeito, Então, se perfeito. você não tem, por que você não anda na rua? E Exato. aí, a dica é essa, dê o primeiro passo. Eu não consigo lê uma página por dia. Em um ano você leu 365 páginas. Brincando aí, dependendo de livro, são 5 livros que você leu em um ano. Se você pegar um livro mediano aí, você leu 5 livros em um ano. Entendeu? Eu não consigo fazer uma dieta legal. Uma vez por semana, tenta comer menos ou comer mais saudável. Eu como muito, mas eu como saudável. Você tem noção? Eu tô há 3 meses com o mesmo peso. Isso praticando esporte, estava sem praticar esporte, voltei a praticar esporte. Eu tô há 3 meses na casa dos 70 a 71 quilos. Há 3 meses. E é tão normal para mim hoje controlar meu peso devido à minha alimentação, só que não foi fácil, mas eu dei o primeiro passo. Eu dei o primeiro passo. Então, quem está nos assistindo aí hoje, cara, respondendo a sua pergunta diretamente, é dar o primeiro passo. E aí você vai conseguir conquistar seu objetivo no longo prazo. Não espere para a semana que vem. Para a gente fechar isso aqui, né, que você falou que tá no finalzinho, uma frase do Usain Bolt. Ele falou o seguinte: eu treinei 4 anos para correr em 9 segundos. E aí tem gente que começa hoje e daqui a 3 semanas desiste porque não viu o resultado. É exatamente isso. É aquilo, né? Eu não sei se a frase é dele, mas eu ouvi o Conrado Adolfo falando
que as pessoas não perdem, elas desistem, Isso aí. né? Então, por exemplo, eu tô passando um desafio, cara. Eu vinha tendo muita dificuldade de acordar cedo, cara. Não tava conseguindo acordar de jeito nenhum. Fingia que acordava 8 horas, 9 horas, E mesmo você dormindo acordava tarde. cedo, né? E você acordava cedo no Pois é, eu período sempre aí. podia Você acordar tinha muito uma cedo, rotina cara. dessa. Sim, eu sempre podia acordar muito cedo. Mas é aquilo, vai acontecendo uma coisa, vai acontecendo outra. Aí eu me mudei, sabe? Aí, sabe, uma série de situações que você acaba deixando de um lado uma coisa ou outra. E aí, cara, segunda, eu voltei segunda. Só que agora eu tô acordando às 5. Eu tava acordando às 6 e voltei a acordar às 5. E, cara, tô na pegada. Eu levanto, aí pra não cair no sono. Pô, vou, tomo um banho, volto, já li o computador, já entro na sala de sinais, vejo fazer uma pesquisa, fazer a leitura. Então, cara, assim, é processo. E às vezes você cai, aí levanta de novo. Você se lesionou, não foi? Pô, Sim. processo, tem que voltar. Mas não é por isso que você vai desistir. Tem uma frase, eu falei isso para minha filha, eu acho que anteontem. Cara, a vida não é justa, mas ainda é boa de ser vivida. Ainda Sim. vale a pena ser vivida. Né? Então, cara, e aí como é que a gente vai viver esses dias? Né? Então a gente precisa ter essa percepção aí, como você falou, começar por algum lugar. Ah, eu preciso acordar às 3 da manhã, às 5 da manhã. Não. Aí eu dou a dica daquele livro. Não sei se você leu O Milagre da Manhã. Li. Então, cara, simplesmente acorda 1 hora mais cedo. Você não precisa acordar às 5 horas da manhã. Qual horário que você costuma acordar? Às 7. Começa a acordar às 6. E faz uma rotina. Quer seja E uma produz. caminhada, Essa é cara. só uma hora. Exato. Que seja uma caminhada de meia hora, cara. Meia hora. Já, para começar, tá ótimo. Você não tem Agora, noção. o negócio é não começar, né? Se não começa, como é que Quando você não vai saber? começa, aí você fica na procrastinação, você fica adiando, você fica desistindo. E aí, é claro, você não vai mudar. E aí você vai cair Exatamente. naquela de, eu não consigo. Você não consegue é porque nunca tentou. Exato. Quem fala isso, se não me engano, foi o Henry Ford. Você nunca conseguiu nada porque você nunca tentou. Algo Aí, parecido, é. quando você tenta, claro que você não vai conseguir de primeiro, mas você vai conseguir. Sim, Persevera. Como você falou, sim. as pessoas não falham, elas desistem. Elas desistem, exatamente. Então, a verdade é essa. Então, continue É, tentando. Continue tentando. exa- Como diz o filme, continue a nadar. continue a nadar, exatamente. E aí, falando novamente, fazendo uma outra analogia com o filme, bota casaco, tira casaco. Bota casaco, tira casaco. É a vida inteira. E a vida inteira. E assim vai. Meu irmão, É mais isso uma aí. vez, muito obrigado aí por ter compartilhado esse tempo com a gente, cara. Depois esse vídeo vai pro YouTube e pro Instagram também, pro IGTV, tá? Muito obrigado aí por essas palavras. E, cara, mais uma vez, de pronto aqui, meu irmão, tu me inspira. Tu É uma honra cara, saber disso. cara, me inspira. Então, meu irmão, mais uma vez, muito obrigado. E tamo junto por aí, meu irmão. Sabe como é que é? É Como é isso aquela aí. coisa. E a gente fala que ele tamo junto de verdade, não é sem Independente da congruência, não. distância. Independente da É, distância. exatamente. É tamo junto, tamo junto. Tá bom? Então, meu Tá irmão, ótimo, fica na querido. paz. Até a próxima. E a gente vai ficando por aqui, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, meu Abraço a irmão. todos. Tchau, Tchau, tchau. tchau.